Imagine alguém passar quase 40 anos esperando um milagre acontecer e quando finalmente aparece uma oportunidade, o que ela ouve é: toma o teu leito e anda. Parece estranho, não parece? Porque Jesus poderia simplesmente dizer: levanta e vai embora. Mas ele manda o homem pegar justamente aquilo que durante anos representou sua limitação. O leito que antes carregava o homem, agora seria carregado por ele. E aqui começa uma das lições mais poderosas sobre responsabilidade pessoal. Olá, eu sou Fabrício Fides e esse é o programa Fabricando Fé. Continue comigo e alcance a dádiva de aumentar a sua fé. Em João capítulo 5, encontramos a história de um homem enfermo junto ao tanque de Betesda. Ele estava ali há muito tempo esperando uma oportunidade, mas quando Jesus pergunta: queres ficar são? Ele responde explicando por que ainda não tinha conseguido, dizendo: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque. Perceba, ele apresenta uma justificativa, e talvez essa ainda seja uma das maiores armadilhas da vida. Transformar aquilo que aconteceu conosco em uma explicação permanente para aquilo que continuamos fazendo. Porque existe uma diferença enorme entre reconhecer uma dificuldade e construir moradia dentro dela. Ainda assim, precisamos tomar cuidado com uma coisa muito importante. A Bíblia não está dizendo que aquele homem ficou doente porque pecou. Jesus não está ensinando que toda dificuldade, doença ou sofrimento é consequência direta de um pecado específico. Em João 9, por exemplo, Jesus rejeita justamente essa lógica ao falar de um outro homem que nasceu cego. Portanto, responsabilidade não significa sair culpando a pessoa de tudo que acontece com ela. Existem coisas que não escolhemos. Circunstâncias, perdas, injustiças, limitações, decisões de outras pessoas e acontecimentos que simplesmente chegam sem pedir licença. Mas existe uma pergunta que continua sendo nossa: o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu comigo? Essa é a diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa olha para trás e pergunta: de quem é a culpa? Responsabilidade olha para frente e pergunta: diante disso, qual é a minha próxima decisão? E Jesus parece colocar aquele homem diante dessa segunda pergunta. Ele não manda o homem discutir com o passado. Ele manda levantar. Ele dá uma ordem e o homem precisa responder com uma atitude. É como se Jesus dissesse: eu vou fazer aquilo que somente eu posso fazer. Mas você precisa fazer aquilo que está ao seu alcance. Isso é responsabilidade. Deus pode abrir uma porta, mas você precisa atravessá-la. Deus pode perdoar, mas você precisa abandonar o caminho errado. Deus pode restaurar, mas você precisa parar de voltar para aquilo que está destruindo sua vida. Deus pode mostrar o caminho, mas não vai caminhar por você. É claro que existem momentos que precisamos de ajuda, apoio, aconselhamento e até pessoas que carregam nosso peso conosco. Mas chega uma hora em que aquilo que antes precisava nos carregar precisa ser colocado sobre os nossos ombros. E é exatamente aí que entra a expressão: toma o teu leito. O leito era o símbolo da antiga condição daquele homem. Durante décadas, aquele objeto dizia: você não consegue. Agora Jesus transforma o significado daquele mesmo objeto. O que antes era símbolo de dependência passa a ser testemunho de transformação. E isso é poderoso porque às vezes nós queremos apagar completamente o nosso passado. Queremos fingir que determinadas escolhas nunca aconteceram, que determinados erros nunca existiram, que determinadas consequências nunca chegaram. Só que maturidade não significa fingir que o passado não aconteceu. Maturidade significa aprender a carregar a história sem permitir que ela controle o futuro. Você errou? Aprenda. Você tomou uma decisão ruim? Assuma. Você perdeu uma oportunidade? Entenda o que aconteceu. Você feriu alguém? Peça perdão. Você desperdiçou tempo? Pare de desperdiçar mais tempo lamentando todo o tempo perdido. Perceba que o leito continua existindo, mas agora quem determina a direção é você. E talvez algumas pessoas precisem parar de perguntar: quando alguém vai me tirar daqui? E começar a perguntar: qual é o próximo passo que eu preciso dar?
E essa talvez seja uma das perguntas mais desconfortáveis que podemos fazer hoje. O que Deus já colocou nas minhas mãos que eu ainda estou usando como desculpa para não andar? Talvez seja uma decisão que você sabe que precisa tomar. Talvez uma conversa que precisa acontecer. Talvez seja um hábito que precisa ser abandonado. Talvez seja simplesmente parar de esperar que alguém venha fazer aquilo que está ao seu alcance. E um detalhe: assumir responsabilidade não significa tentar controlar tudo. Significa reconhecer aquilo que está sob nossa responsabilidade. Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 6, versículo 5, que cada qual levará a sua própria carga. Sendo que poucos versículos antes ele diz para ajudarmos uns aos outros a carregar seus fardos. Parece contraditório, mas não é. Existem pesos que precisam ser compartilhados. E existem responsabilidades que ninguém pode assumir no nosso lugar. Posso caminhar ao seu lado, posso aconselhar, posso incentivar, posso orar por você, mas não posso tomar suas decisões por você. Existe uma parte da caminhada que é pessoal. Então imagine aquela cena novamente. Um homem que passou décadas deitado agora está em pé. Jesus olha para ele e diz: toma o teu leito e anda. Não é apenas uma ordem para caminhar, é um convite para uma nova postura diante da vida. O passado pode explicar algumas coisas, mas não precisa determinar as próximas. As consequências existem, mas consequências não precisam ser uma sentença de condenação. Elas podem se transformar em professores. E aqui está a grande mensagem. Você não escolhe tudo o que acontece, mas pode escolher como responder ao que acontece. Se caiu, levante. Se errou, aprenda. Se pecou, arrependa-se. Se feriu alguém, peça perdão. Se precisa mudar, comece. Se precisa de ajuda, procure ajuda. Mas não transforme a espera em estilo de vida. Não faça do seu leito uma identidade. Porque talvez Deus esteja dizendo hoje exatamente aquilo que disse naquele lugar. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O leito pode fazer parte da sua história, mas ele não precisa continuar sendo o lugar onde você passa a sua vida. E se essa mensagem falou com você, lembre uma coisa: fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo por você. Fé também é agir quando Deus manda você fazer algo. No próximo episódio do Fabricando Fé, vamos continuar olhando para histórias e princípios bíblicos que podem transformar nossa maneira de enxergar a vida, nossas escolhas e o nosso relacionamento com Deus. Porque a Bíblia está cheia de pessoas reais, com acertos, erros, quedas, recomeços e decisões que ensinam muito sobre quem somos. Então compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez exista uma pessoa dizendo: eu não consigo, quando na verdade precisa apenas dar o próximo passo. E se você quer continuar nessa jornada de fé, aprendizado e transformação, se inscreva no canal, acompanhe os próximos vídeos e continue comigo, Fabricando Fé.